Mulheres fortes, bem-vindas ao canal. Esse espaço é para você que busca se fortalecer e construir relações mais saudáveis. Se inscreve no canal, vem comigo ficar cada vez mais forte emocionalmente. Existem perguntas que parecem simples, mas que carregam um peso enorme. E os filhos, vem quando? Você não pensa em ser mãe? Vai deixar para depois, vai se arrepender. São frases que muitas mulheres ouvem diariamente, como se ser mãe fosse um carimbo obrigatório para validar sua existência. Mas e quando a escolha é diferente? E quando o coração de uma mulher não pulsa pelo desejo da maternidade, mas pela liberdade de viver outros sonhos, outras rotas, outras versões de si mesma? De repente, a sociedade aponta o dedo, como se essa ausência de filhos fosse uma falha. E a pressão vem mascarada de preocupação, de conselho, de amor. Mas no fundo, é julgamento. O silêncio de quem decide não ser mãe pesa, não pela escolha em si, mas pela expectativa cruel que os outros projetam sobre essa escolha. Esse peso pode se transformar em culpa, em dúvidas, em noites insones. Porque a mulher que decide não ser mãe não enfrenta apenas a própria reflexão. Ela enfrenta os olhares desconfiados da família, os comentários atravessados em encontros sociais, a sensação de que está sempre devendo uma explicação. É como se todo o resto que ela construiu, sua carreira, seus afetos, sua liberdade, fosse invisível, porque não se encaixa no molde esperado. Essa cobrança social não fala sobre amor à maternidade, fala sobre controle, sobre a necessidade de enquadrar a mulher em papéis prontos. E isso sufoca, isso corrói, isso mina a confiança de tantas mulheres que só querem viver a própria verdade, sem precisar justificar cada escolha. Mas a realidade não existe um único caminho para a plenitude. Ser mãe pode ser um sonho para algumas, mas não precisa ser o destino de todas. A vida de uma mulher não perde valor sem filhos. Ela não deixa de ser inteira, completa, capaz de amar e deixar sua marca no mundo. O verdadeiro erro está em acreditar que só há uma forma certa de ser mulher. Quando entendemos que a maternidade é uma escolha e não uma obrigação, libertamos não só a nós mesmas, mas também as próximas gerações, que talvez cresçam sem esse peso esmagador nos ombros. E talvez seja essa a reflexão mais urgente. A maternidade só faz sentido quando nasce do desejo, não da pressão. Se você é mulher e sente essa cobrança, saiba que você não precisa se explicar. A sua vida não precisa seguir o roteiro que escreveram para você. O maior ato de coragem é viver a sua própria verdade, ainda que isso cause estranhamento, ainda que isso quebre expectativas. E se você já passou ou passa por essa pressão, compartilhe sua experiência. Porque quanto mais falarmos sobre isso, mais mulheres vão perceber que não estão sozinhas e que ser mulher nunca deveria ser sinônimo de se moldar ao que esperam de você, mas sim de se reinventar todos os dias do jeito que você quiser. Carla sempre soube que não queria ser mãe. Desde jovem, deixou isso claro para si mesma. Seu coração batia mais forte por viajar, por construir uma carreira sólida e, acima de tudo, por viver com leveza. Mas toda vez que chegava em uma reunião de família, o assunto era o mesmo. Primeiro, quando ela estava noiva. E aí, quando vêm os filhos? Depois, casada. Está esperando o quê? O relógio biológico não perdoa. Quando decidiu se separar, a pressão ficou ainda maior. Agora que já passou dos 30, quem vai te querer sem filhos? Essas frases, jogadas como se fossem apenas comentários, feriam. Carla ia para casa carregando um silêncio pesado, como se precisasse justificar para o mundo inteiro que sua vida tinha sentido mesmo sem ser mãe. Ela começou a se questionar. Será que estava errada? Será que um dia se arrependeria?
O medo não era da solidão, era do julgamento, do olhar atravessado da mãe, da tia, das amigas que não entendiam como alguém poderia escolher outro caminho. Mas no fundo, Carla sabia. Cada vez que tentava se encaixar no molde que a sociedade impunha, ela se perdia de si mesma. E o verdadeiro arrependimento seria viver uma vida que não era sua. A história de Carla é a de milhares de mulheres que sofrem em silêncio, não por não terem filhos, mas por terem que explicar, justificar e se defender todos os dias. A pressão para ser mãe não nasce do amor, nasce do controle. E a liberdade de escolher não deveria ser encarada como rebeldia, mas como direito. Porque a verdade é simples. Uma mulher não precisa ser mãe para ser inteira, para amar, para ser feliz. Carla é apenas um rosto entre tantas mulheres que escutam as mesmas cobranças todos os dias. A sociedade insiste em tratar a maternidade como se fosse o destino único e obrigatório de toda mulher, como se a realização estivesse sempre ligada ao papel de mãe. Mas o que ninguém fala é sobre o peso que isso gera: ansiedade, culpa, medo de ser vista como incompleta. Esse tipo de pressão não é um gesto de carinho, é uma forma de aprisionamento emocional. Porque quando te colocam contra a parede, a mensagem que fica é clara: se você não for mãe, não é suficiente. E isso, além de injusto, é cruel. Precisamos falar sobre como essa imposição atravessa nossas escolhas. Quantas mulheres entram em relacionamentos apenas para atender ao roteiro que esperam delas? Quantas engravidam sem estar prontas, apenas para silenciar o julgamento? E quantas vivem ressentidas por nunca terem sido vistas além desse papel? É como se a identidade feminina fosse reduzida a um único ponto: gerar filhos. Mas a mulher é múltipla. É profissional, é parceira, é amiga, é sonhadora. Ser mãe pode ser um desejo lindo, mas jamais deveria ser uma obrigação. Se você já se sentiu sufocada por essa pressão, saiba que não há nada de errado com você. Sua vida não precisa seguir o roteiro que escreveram sem a sua permissão. A sua história é única e só você pode decidir o que te completa. A maternidade é apenas uma das infinitas formas de existir como mulher, não a única. Então, da próxima vez que alguém tentar impor essa escolha, lembre-se, sua liberdade de decidir é sagrada. E viver fiel a si mesma é o maior ato de amor que você pode ter.